Questão sobre primeiros socorros, e ela traz para a gente o seguinte: você percebe que a temperatura corporal da vítima está elevada. A temperatura corporal de um ser humano é considerada normal quando ela está entre 36 e 37. Deu 36, 36.1, 36.2, até 37. Isso aqui, ó, tá lindo, tá ok, tem nada de errado. Se aqui está dizendo que a temperatura está elevada, significa que ela está está maior que 37 graus. Qual das alternativas seguintes seria melhor a se fazer nesse caso? Bora ver? Letra A, forçá-la a beber muita água. Olha, beber água é bom para manter a pessoa hidratada, coisa e tal. Mas num caso de sinistro de trânsito, acidente, onde a pessoa pode ter inclusive uma lesão interna e você nem sabe, num caso de hemorragia interna, a pessoa não pode nem beber água, nem um copo. E você ainda não sabe, digamos assim, já não seria uma boa ideia. Imagina forçar. Forçar a pessoa não é bom em nenhum sentido, né? Então, letra A, fora. Abaná-la, pegar ali um papelão, alguma coisa, ficar abanando ela. A gente vê muito isso em acidente, né? A pessoa caiu lá e fica lá a pessoa abanando. Aquilo é bom para ventilar a pessoa, né? Para ela conseguir respirar melhor, com mais facilidade, coisa e tal. Mas no que diz respeito à temperatura elevada, não resolveria não, tá? Pode eliminar. Aplicar compressas frias na testa. O que é a compressa? É aquele chumaço de pano que você molhou numa água fria, colocou na testa da vítima, pronto, aquilo ajuda a baixar a temperatura, tá? Isso aqui sim, isso aqui é ok. Dar medicação não pode. Aqui quebrou uma das 10 regras sagradas. Existem 10 regras sagradas na prestação de primeiros socorros que não podem ser quebradas. Uma delas é medicação. Você, socorrista leigo, você não é profissional, jamais vai oferecer ou entregar qualquer medicamento para uma vítima de sinistro de trânsito. Estamos alinhados? Professor, quais são essas 10 regras? Aí, é só no nosso curso, tá? Isso aí, ó, papai Ronaldo aqui elaborou com todo cuidado. São 10 regrinhas. Se você souber aquelas 10 regras ali, você não precisa nem estudar primeiros socorros, não. Você já responde aí todas as questões de primeiros socorros praticamente. Então, a letra C é a resposta certa, a D eliminada aqui. Questão sobre processo de habilitação. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como... Aqui fala espécie porque os veículos, de um modo geral, são classificados quanto a tração, espécie e categoria. Eu chamo de TEC. Tração, que é o que faz ele andar. Espécie é o tipo de veículo, o objetivo dele, para que ele serve. E a categoria é a finalidade para qual esse veículo é utilizado. Pode ser um veículo particular, pode ser um veículo de aluguel, pode ser um veículo de aprendizagem, pode ser um veículo oficial, né? Então, aqui, caminhonete, carro de mão. Nós estamos falando aqui, ó, todos dois aqui, dentro da classificação espécie, seria um veículo misto? Não. Veículo misto é aquele veículo que faz o transporte de carga e passageiro no mesmo compartimento. Então, não é o caso aqui, porque a caminhonete é só carga. Ah, professor, mas eu tenho uma caminhonete, ela transporta passageiro. 2 passageiros, né? Para ser considerado um veículo de passageiro, tem que ter lugar para mais de 2 passageiros. Guarde isso. Se tem lugar para 2 passageiros, não é veículo de passageiro, é veículo de carga. Uma caminhonete não é. Carro de mão, então, imagina um carro de mão. Eu imagino que é carro de mão de obra, né? É um carro de mão. É um veículo, tem classificação. Mas é claro que o Código de Trânsito aqui não está nem fazendo menção àquele carro de mão de obra. Está falando qualquer veículo que seja impulsionado pelo ser humano. Você já deve ter visto esses carrinhos feitos de grade, onde a pessoa passa coletando material reciclável, garrafa plástica, lata, papelão. Pois é, aquilo é um carro de mão e ele transita pelas vias públicas, propulsão humana, não é? Pode ver que ele é um veículo de carga, ele tem finalidade de carga, transporta carga. Eu nunca vi um carro daquele para transporte de pessoa. Até um carrinho de bebê, não entra nessa classificação, tá? Caminhonete é veículo de carga. Se fosse
caminhoneta. Lembre-se da neta. Aí seria veículo misto, carga e passageiro. Mas é caminhonete. Então é veículo só de carga, tá? Letra D de dado a resposta. Mais uma de meio ambiente, que fala sobre o gás clorofluorcarbono. Difícil até de falar, né? Curiosamente, ele é representado pela sigla CFC, que é de clorofluorcarbono, CFC, que é a mesma sigla do Centro de Formação de Condutores, autoescola, né? É só uma curiosidade, não tem nenhuma relação, não. Então está dizendo que o gás CFC, utilizado como propelente em vários tipos de spray, sabe esse desodorante que você espirra debaixo do braço? Pois é, dentro dele tem clorofluorcarbono para repelir aquele desodorante que está ali dentro. Também utilizado em chips de computadores e solventes, também solventes, são usados pela indústria eletrônica. Ele é um dos poluentes responsáveis pela ocorrência de quê? Aí vocês perguntam assim, para que eu tenho que saber que esse gás clorofluorcarbono tem no meu desodorante, no chip do computador, no solvente? É porque o que realmente é importante, o Detran não falou aqui. Ele é encontrado também em aparelhos de ar-condicionado. E o veículo tem isso, não tem? Mas o Detran, como sempre, fala, rodeia, e o que interessa, ele não mostra. Então, estou mostrando para vocês, tá? Em vez deles colocarem aqui que quem spray, chip de computador, devia ter colocado assim, o clorofluorcarbono é um gás que era utilizado nos aparelhos de ar-condicionado, que hoje ele foi substituído por outro gás, tá? E isso causava lá poluição, coisa e tal. É assim que deveria ter falado. Fica rodeando, coisa que não interessa. Mas beleza. Ele é responsável por isso aqui, quer ver? Redução da camada de ozônio. Esse gás CFC, se você buscar no Google aí, você vai ver que ele é o principal vilão da redução da camada de ozônio. Essa camada que tem ao redor do planeta, que serve como um filtro solar, né, para nos proteger dos raios ultravioletas do Sol. Obviamente, esse gás CFC, por estar prejudicando a camada de ozônio, ele foi substituído pelo gás HFC, ok? Que nesse caso não destrói a camada de ozônio. Letra B aí, a resposta foi para conta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Processo de habilitação. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir motocicletas com no máximo 125 cilindradas. Que o camarada com a categoria A pode conduzir motocicleta, eu não tenho dúvida. Porque a categoria A diz que eu posso conduzir veículo de 2 ou 3 rodas. E motocicleta tem 2 rodas. Agora, esse lance aqui de no máximo 125 cilindradas, não existe em lugar nenhum da legislação, tá? Tá fora. Veículos de 2 ou 3 rodas? Ok, certinho. Motocicletas a partir de 125 cilindradas? Mesma coisa, aqui está falando motocicletas, eu sei que pode. A partir quer dizer só de 125 para frente? Se eu quiser pegar uma de 100 cilindradas, eu não posso? Claro que pode. Então, esse lance aqui de máximo, a partir, isso aqui é só para confundir você, tá? Veículos motorizados com mais de 3 rodas? Não, não pode. Com mais de 3 rodas, não pode. Categoria A é só para 2 ou 3. 2 ou 3 rodas. Essa é a resposta. Essa aqui está errada. B de bola. Questão sobre meio ambiente, que diz o seguinte: é comportamento inadequado do condutor de veículo no trânsito. Pô, mas comportamento inadequado do condutor tem a ver com o meio ambiente? Na verdade, essa questão está relacionada à cidadania, convívio social. Mas é porque esses conteúdos de cidadania e convívio social, eles foram incorporados ao módulo de meio ambiente. Então, quando você está estudando para tirar a sua habilitação, seja na autoescola, onde for, no módulo meio ambiente é onde você vai encontrar conteúdo relacionado à cidadania e convívio social. Assuntos chato, mas necessário, tá? Então, é comportamento inadequado do condutor. Vamos ver. Preservar o meio ambiente é inadequado? Inadequado, gente, todo mundo sabe o que é adequado, né? Adequado é ok. E o inadequado, quando tem esse in antes, é o mesmo que não. Vamos substituir o inadequado por não adequado.
Inadequado virou não adequado. Dá na mesma, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? Inadequado e não adequado é a mesma coisa. Então, o que não é adequado ao condutor? Preservar o meio ambiente não é adequado? É adequado sim, né, gente? Isso aqui é adequado. É adequado. Manter regulados o motor e o escapamento do veículo em bom estado de conservação é adequado. Jogar ponta de cigarro nas estradas é adequado? Não é adequado. Como eu estou procurando aquela que não é adequado, já achei. Letra C, né? Evitar jogar lixo nas vias públicas. Sim, tem que evitar de jogar lixo nas vias públicas. Isso é adequado. Eu estou procurando aquela que não é adequado ou que é inadequado. Beleza? Letra C, a resposta. Se liga aí nas dicas de interpretação e desmembramento aí desses termos técnicos mais difíceis de compreender aí, tá? Questão aí sobre meio ambiente. O dispositivo destinado ao controle de ruído do motor é equipamento obrigatório para veículos dotados de... Esse dotados aqui, vocês vão entender como equipados, tá? Equipados com carroçaria blindada para o transporte de valores. Então quer dizer que aqueles carros fortes têm que usar o dispositivo de controle de ruído. Eles também têm. Mas não é essa aqui a condição para que o veículo tenha esse dispositivo destinado ao controle de ruído. Que na verdade é o silenciador, né? Silenciador ou silencioso, fica lá no escapamento. Não é essa a condição. Motor de combustão. Motor de combustão é um motor que queima combustível. Porque hoje em dia já tem veículos elétricos aí também. Veículo elétrico não tem um motor de combustão. Não tem. Motor de combustão é aquele que queima gasolina, queima diesel, queima o etanol, queima o GNV, que é o gás natural. Beleza? Todo veículo que tem motor de combustão precisa ter esse dispositivo de controle de ruído, que é o silenciador, que fica lá no escapamento. O veículo elétrico não precisa. Então essa aqui é a resposta, né? Veículo tem freio? Todo veículo tem freio. Transmissão? Todo veículo tem. Não é isso. É a letra B mesmo a resposta. Hein? Questão sobre mecânica. Quais são os ciclos de funcionamento de um motor do ciclo Otto? Otto é o motor, ele pode funcionar tanto no 4 tempos quanto no 2 tempos, tá? Mas vamos falar aqui do de 4 tempos. Aqui falou ciclo Otto como se resolvesse. Existe motor ciclo Otto de 4 tempos e existe motor ciclo Otto de 2 tempos. Como a questão não explicou qual dos dois ele quer, a gente vai ter que ler as alternativas. Além do ciclo Otto, existe o ciclo diesel. Tá? Então, se algum dia na sua prova perguntar sobre ciclo, tipos de ciclo no motor, você tem um ciclo Otto, 4 tempos e 2 tempos, e você tem um ciclo diesel. Beleza? 4 tempos. Entrada, saída e escapamento. O que é isso? Entrada, saída e escapamento. Aqui só tem 3 tempos. Eu preciso de 4. Ou 2, né? Não tem 3 aqui, então já vou eliminar. Admissão, 1. Compressão, 2. Explosão, 3. Escape, 4. O que está entre parênteses aqui é porque pode ser chamado de explosão ou combustão, dá na mesma. Aqui é a mesma coisa, escape ou exaustão, pode cair de um jeito ou de outro, tá? Mas nós temos aqui os 4 tempos, ó, admissão, compressão, explosão e escape. 1, 2, 3, 4, casa com o que está aqui. Pode ser essa a resposta. Vamos ver o outro. Entrada, injeção e queima. Opa, só tem 3 tempos. Não existe motor de 3 tempos. Ou é 4 ou é 2. Está fora. Injeção, queima e admissão. Só tem 3 tempos. Não existe motor de 3 tempos. Ou é 4 ou é 2. Está fora. Qual é a resposta? Letra B de bola. Eu gosto sempre de explicar um pouquinho o conceito do que a questão está pedindo, para evitar de você simplesmente decorar a questão. Você aprendendo aqui o conceito, se o Detran mudar um pouquinho o jeito de perguntar, você consegue responder, porque você não decorou, você aprendeu. Então, se não entendeu, volta a questão, assiste de novo. Beleza? Questão sobre direção defensiva. Ao passar sobre um ponto de alagamento e perceber que o freio começa a apresentar falhas, olha, o freio está falhando.
O condutor deve fazer o quê, hein? O condutor deve, 3 pontinhos, ele deve fazer alguma coisa. Acelerar, utilizando somente uma marcha? Olha, se o freio não está bom, acelerar não é uma boa ideia não, né? E sem contar que aqui tem um somente para quem estuda comigo sabe que é uma casca de banana. E quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então, ó, tá fora essa. Se ele então percebeu ali que o freio está falhando, ele deve fazer o quê? Engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. Será que isso resolveria? Não parece resolver, não. Mas vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos para C. Manter a velocidade constante até chegar ao destino. Tem gente que talvez possa pensar assim, essa é uma boa alternativa. Mas esse manter a velocidade constante, se for em baixa velocidade, tudo bem, eu estou devagarinho, 20, 30 por hora. Mas se ele estiver correndo, estiver a 100 por hora, vai manter? Porque o manter é continuar na velocidade que você está. Conseguiu pensar dos dois lados da moeda? Então isso aqui não cabe não. Vamos ver a D. Reduzir a velocidade. Opa, essa primeira parte aqui, ok. Testar o freio. Ok, pisa no freio, ele testa para ver. Se necessário, parar o veículo. Claro, se é necessário, você vai parar o veículo. Procurar socorro mecânico. Ok, tudo ok. Olha o que eu fiz. Eu fiz um Chico picadinho, né? Chico picadinho. Fui picando essa alternativa muito grande aqui. Aí na primeira picadinha que deu ok, na segunda deu ok, na terceira deu ok, na quarta tudo ok. Eu vou nela. Eu estava em dúvida naquela B lá, fiquei na D. É assim que a gente analisa a questão para acertar em prova. Sem contar que aqui dá para você aplicar aquela técnica do elefantinho, né? Ficou em dúvida, não sabe nem para que lado está ventando, aplica um dos nossos macetes. O macete aqui, no caso, é o macete do elefantinho, aquela alternativa que, se olha para ela assim, ela se destaca pelo tamanho, ela é maior do que as outras. Ok? Letra D de dado. Infrações e penalidades. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração de natureza o quê? Aí, de novo, o Detran que lança. Ele te dá uma situação de infração e quer saber se é leve, médio ou gravíssimo. Eu acho isso uma sacanagem, né? Covardia. Uma puta covardia, vamos falar assim. Para não falar palavrão. Porque o cara teria que decorar todas, cara. Todas. Não tem como. Eu tenho 30 anos de profissão como instrutor, eu não sei todas. São mais de 500 condutas infracionais. Você não consegue decorar todas. Eu sei aquelas mais comuns e acerto muitas por um macete que eu uso aqui, que é um macete que dá aí 60% de acerto. Às vezes 40% acaba não dando certo. O que eu analiso aqui? O risco. Isso é de baixo ou alto risco? Oferece risco direto à segurança ou à vida? Se é de alto ou baixo risco, se é de grande risco, médio risco ou baixo risco, eu já vou classificar ali se ela é leve, média, grave ou gravíssima. Alto risco, grave ou gravíssima. Baixo risco, leve ou médio. Oferece risco direto à segurança ou à vida? Grave ou gravíssima. Não oferece risco direto, leve ou médio. Então vamos lá, você acabou de chupar um picolé. Não vou nem dizer você, motorista, porque você não poderia estar chupando picolé e dirigindo, mas o passageiro do seu carro chupou picolé, abriu a janela, jogou o papel do picolé e o pau do picolé ali pela janela. Professor, mas aí o motorista responde sim. O condutor do veículo responde por tudo que acontece ali com os ocupantes do veículo. Então você tem que orientar, a gente não joga nada pela janela, porque senão sobra para mim, né? Parece injusto, mas é assim que funciona. Então esse cara jogou lá o pau do picolé, o papel do picolé pela janela. Se é de alto risco, médio risco ou baixo risco? Nesse caso, baixo risco, né? E oferece risco direto à segurança, à vida? Não. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, não é grave nem gravíssima. Então eu vou ficar entre leve ou média. Como é um risco baixo, no meu conceito, eu iria de leve. Só que eu estou falando aqui de jogar um papel de picolé. Imagina se for uma lata de refrigerante, pega no para-brisa do carro de trás. Então, a depender da circunstância, pode ser um risco médio. E no caso desse risco médio, nós vamos aqui de infração média, B de bola. Questão sobre infrações e penalidades. O veículo que, sem autorização,
transitar com as suas dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos na sinalização, está sujeito a... Bom, dimensões de veículo está falando de altura, largura, comprimento e peso, né? Ele aqui está com os limites de tamanho ou carga superiores ao estabelecido pela sinalização. Tem lá a placa orientando que o PBT máximo ali é 10 toneladas, o cara passou com 15, por exemplo. Ele está sujeito a quê, hein? Remoção do veículo, apreensão do veículo, retenção do veículo e multa ou apreensão da CNH. Então a gente vai começar eliminando aquelas alternativas absurdas. A apreensão de veículo não existe mais, desde 2015. Tem muito tempo isso. Então aprenda. Ah, professor, mas como assim não existe mais apreensão? Direto eu vejo a polícia aí colocando o carro da pessoa em cima do guincho levando para o pátio. Aquilo chama-se remoção, que é o que está aqui, ó. Remoção. Mas não é a mesma coisa, professor? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Tecnicamente, a apreensão não existe mais. Ela foi extinta do Código de Trânsito Brasileiro lá no ano de 2015, tá? Tem muito tempo. Então falou apreensão de veículo, pode correr que não existe. Apreensão de CNH nunca existiu, tá? Então letra D também está fora. A CNH ela pode ser recolhida. Se você olhar ali no rol, na lista de punições que podem ser aplicadas e as medidas administrativas, você vai ver que existe o recolhimento da CNH, mas a apreensão não. Então esse lance de apreensão já corre disso, porque isso aí praticamente não existe mais. Para o veículo já deixou de existir desde 2015 e para a CNH nunca existiu, tá? E aí a gente ficou entre a letra A, que é a remoção, ou a letra C, que é retenção e multa. Professor, qual que é a diferença de retenção para remoção do veículo? Aqui está falando remoção do veículo, aqui está falando retenção do veículo. Bom, na verdade, você nem precisaria saber disso para responder a questão. Por quê? Eu já vou explicar qual que é a diferença, tá? Mas vou te dizer por que você não precisaria saber. Porque aqui fala da multa. E a multa sempre vai existir, né? Se tem uma irregularidade, tem uma infração de trânsito. E se tem uma infração de trânsito, a multa vai ser aplicada. Aqui o Detran foi bacana e não te perguntou se essa multa é leve, média, grave, nada disso, só falou que vai ter a multa. Aí é moleza, né? Porque a gente sabe que vai ter a multa. De qualquer maneira, eu já marcaria essa, tá bom? De cara, por causa da multa. O de cima tem a remoção, mas não tem a multa, aí é a multa. Vai remover, mas não vai multar, não? A multa sempre acontece, beleza? Tem a infração, tem a multa. Anote isso, guarde isso. Agora vamos à diferença de remoção para retenção. Remoção é quando coloca no guincho e leva para o pátio. Que é o que vocês chamam de apreender. Não existe isso mais. É remoção, só está levando para o pátio. E a retenção não põe no guincho. A retenção o veículo fica no local. E é o que vai acontecer aqui. Ah, está com carga excedente, está acima do peso. Vamos chamar um guincho e vamos levar esse veículo para o pátio? Não precisa. Aplica a multinha ali e fala assim, ó, o veículo está retido, ele não sai daqui enquanto você não resolver o problema. Aí o proprietário ali, o condutor, vai ter que trazer um outro caminhão, passar o excesso da carga para aquele outro caminhão e aí libera, vai embora. Não precisa guinchar, não precisa remover. A remoção é o guincho, beleza? O que vocês chamam de guincho é a remoção, levar para o pátio. A retenção, o veículo fica no local até resolver o problema. Letra C é a resposta dessa alternativa, dessa questão.